Imagina uma vida dedicada a ajudar as comunidades locais a terem uma relação com a terra mais sustentável e regenerativa. Muito bem-vindos sejam a mais um episódio desta série Sonhadores, Amantes da Natureza. Hoje connosco temos aqui o prazer de ter a presença do André Miguel, engenheiro zootécnico na Cascais Ambiente e é o responsável pela divisão Terras de Cascais. Aqui mais uma vida inspiradora que eu convido agora a André, muito prazer, obrigado por estares aqui presente neste episódio do Ecos Channel, esta série que pretende inspirar outros com os exemplos de vida que, como tu, nos inspiram tanto. Podias falar um bocado de ti, dar-nos aqui uma pequena introdução à tua pessoa? O que é já agora um engenheiro zootécnico? Certamente aqui os nossos ouvintes irão ter alguma curiosidade em perceber de um modo mais em pormenor. Então, muito obrigado pelo convite, Guilherme, é um prazer estar aqui e poder de alguma forma também partilhar alguma coisa contigo e com a tua audiência. Sim, é uma coisa importante, se calhar por aí dá para explicar muita coisa. Na verdade, um engenheiro zootécnico é um engenheiro ligado às ciências agrárias, mas mais ligado à produção animal. É uma coisa muito simples. Produção animal, acho que toda a gente percebe o que é que será. Neste caso, o engenheiro zootécnico portanto, é um engenheiro especialista em produção animal. Mas é engraçado como é que eu surgi, não é? Porque não era o meu sonho de criança. Eu não sonhava em criança ser engenheiro de produção animal. Aliás, nunca tive muita ligação ao gado e à agricultura, e é um caminho que se foi caminhando. Na verdade, Já agora só para que fique bem claro, porque eventualmente temos pessoas menos inteiradas falamos em produção animal para alimentação. Para a alimentação, claro, para a alimentação, seja animais de carne, seja leite, ovos. Exato. Imaginas, até outras coisas assim um bocadinho mais exóticas, como até pele dos animais e pelos e coisas dessas. Muito bem. O angorá é feito através dos coelhos, do pelo dos coelhos. Ok, portanto estamos a falar dos animais em si e dos seus derivados. Exatamente. E que foi uma coisa que nunca me inspirou muito e que eu nunca me identifiquei muito na minha vida com isso. Aliás, tudo começa... Eu acho que esta minha deriva à questão da regeneração e da agricultura biológica e hoje em dia da agricultura regenerativa surge exatamente disso. Surge de uma insatisfação perante um cenário em que o engenheiro zootécnico se torna alguém que ganha dinheiro a abater animais e a vender a sua carne. Eu nunca me senti confortável com isso. Foi sempre uma coisa que me deixou muito desconfortável. E lembro-me que me sentia quase um alien no meio da minha universidade, porque parecia que era o único que tinha problemas éticos em relação a isso. E pronto, isso fez esse desconforto fez com que eu procurasse outras coisas, outras áreas dentro da produção animal, se calhar um bocadinho menos óbvias, como é a aquacultura, onde eu acabei por vir estagiar numa maternidade de Douradas em Setúbal. Portanto, eu sou de Carcavelos, sou um citadino, nunca tive ligação nenhuma ao Carpo. Acabei por ir parar a Setúbal, estagiar numa maternidade de Douradas, que adorei, seria o emprego da minha vida. Acontece é que a empresa onde eu estagiei acabou por falir, eu ainda fiquei lá algum tempo, mas depois aquilo acabou por falir, o mercado estava depauperado e eu tive que ir à procura de outras alternativas. E nisso surge a hipótese de trabalhar com porcos, dentro da minha área, e é aí que eu me deparo com todas as atrocidades na prática, não nos livros, mas na prática daquilo que nós fazemos para termos carne barata, não é? Que depois vem a dizer que é acessível. Na verdade não é acessível, aquilo que nós estamos não é carne acessível, aquilo é preço por preço, é tratar mal os animais sem a mínima consciência daquilo que estamos a fazer, não é? E portanto o deparar com esse cenário fez-me ainda mais decidir, eu não quero ter nada a ver com isto, eu tenho que ir à procura de outra coisa que me identifique mais. Pronto, surgiu a hipótese de vir trabalhar com a parte da produção de vegetais, portanto, a parte mais agrícola, que nós chamamos mais agrícola, sair da produção animal para a parte mais agrícola, e a verdade é que o cenário não me durou. E portanto, se de um lado se tratava mal dos animais, do outro lado é um desrespeito total pelo ecossistema, um desrespeito total
pela qualidade dos produtos que nos chegam à mesa, pelas moléculas que estão presentes, etc. Portanto, não aliviou a minha consciência. A verdade é que não aliviou a minha consciência. E eu deparei-me disso há um momento que eu me deparo e que eu percebo, isto também não pode ser por aqui, que é quando os agricultores me começaram a querer oferecer coisas que eles produziam com todo o orgulho, uma caixa de morangos, uma caixa de couves, etc. Coisas que eu tinha participado, não é, naquela cultura, e eu imaginar, mas eu não quero isso, eu não quero comer isto. Eu não quero comer isto. Pois nós entramos aqui um bocado depois naquela situação muito omnipresente e eu penso que não está na consciência das pessoas no presente que o barato muitas vezes sai caro e as pessoas não se apercebem do quão pouco saudável, não é? Aquilo que consumimos em casa para que seja barato nas prateleiras das grandes superfícies nos sai caro em saúde. Eu não sei se ressoa em ti um bocado este conceito e este problema que eu acredito que tu também tentas resolver e propor soluções mais. Porque a regeneração, não é? Começa em nós e realmente este movimento regenerativo ao qual tu pertences e tanto me inspiras, e fica aqui os ouvintes também já com a introdução que eu como cascalense e tu, nós já nos conhecemos já há uns bons anos, hein? Andamos aqui nestas noites e muito tenho aprendido contigo e muito me inspiras com o teu trabalho, que recai muito nesta ética e as pessoas muitas vezes projetam a ética no exterior, que é tratar bem os animais, tratar bem as plantas, que nos leva sempre à questão do solo, e as pessoas esquecem-se que, penso que te identificas, que no fundo nós nos queremos é tratar bem a nós próprios e aos outros. Sim, eu acho que no fundo começa e tem que ser sempre, eu não sei se é o início e se é o fim, não é? Mas se calhar os dois, não é? Eu acho que é o início, o fim e o princípio do início e o fim do início. É um ciclo, não é? Isto são ciclos. É um ciclo. Não querendo ser religioso, mas é um bocado a história do alfa e do ômega, não é? Sim, eu acho que não há religiosidade. Eu acho que é mesmo o ciclo no sentido. Aquilo que nós produzimos vai ser aquilo que nos vai alimentar, logo define aquilo que nós somos, nem que seja em termos de saúde física, o que irá se refletir novamente naquilo que nós produzimos. Eu, pessoalmente, vejo a vida em ciclos e acho que realmente tudo acontece em ciclos. E agora então, entrando no momento que tocaste há pouco, fica aqui então a primeira pergunta desta série. Normalmente eu começo sempre e gosto de perguntar aos meus entrevistados se te lembras de um momento importante na tua vida em que sentiste que estavas a iniciar este caminho mais ligado à regeneração, no teu caso pessoal até à ética da produção alimentar. Eu acho que foram existindo vários sinais na minha vida que eu não sabia interpretar muito bem, isto é sincero. Portanto, este desconforto, esta observação à volta e não me identificar com esse tipo de, portanto, no caso da produção animal, do caso de outras coisas que me chocavam. Eu acho que o momento, podemos dizer que é esse momento de charneira, que é o momento em que eu me apercebo que mesmo um produto que eu vejo a crescer, que eu participo no processo de crescimento, que eu tenho contributo naquilo e depois penso, eu não quero comer isto, eu não quero dar isto à minha filha, eu não quero dar isto aos meus familiares, não é isto que eu quero. E portanto eu acho que esse é o momento de charneira e é isso que me faz ir à procura de formas alternativas de produção e é aí que eu me ligo à agricultura biológica. Ao início, muito descrente, posso dizer, muito descrente, achei sempre que seria uma agricultura alternativa, mas pouco concreta, pouco baseada em ciência, pouco baseada muito baseada em sonhos, muito baseada em desejos, em wishful thinking, mas pouco pragmática e concreta. Portanto, esta era a minha visão inicial. E depois portanto, com o estudo, com a aprendizagem, com a minha ligação, portanto, desconstruí totalmente essa imagem. Em pouco tempo tinha essa imagem desconstruída e percebi que o caminho era por aqui. O caminho seria por aí. Dizer que a agricultura biológica que eu conheci em 2006, 2007 não tem nada a ver com... Passaram quase 20 anos. É incrível. Passaram quase 20 anos e não é mesmo a agricultura.
era um vislumbre do que nós vemos hoje em dia. Mas eu acredito, no fundo eu acredito que mesmo os precursores da agricultura biológica o que desejavam isto, nós estamos cada vez mais próximos dessa visão sonhadora, portanto, de uma agricultura muito mais respeitadora dos ciclos naturais, muito mais enquadrada dentro do planeta Terra, muito mais ligada à saúde das pessoas, não é? E por oposição a uma agricultura de commodities, não é? Que estamos a produzir milho por milho sem nenhuma ligação a tudo, ao ecossistema, sem ligação às pessoas, sem ligação sem uma visão sistémica, sem uma ligação à saúde, sem uma ligação de densidade nutricional. Portanto, são dois polos extremos que têm coisas a aprender um com o outro, como é óbvio, não é? Têm coisas, mesmo a agricultura biológica tem coisas a aprender com a agricultura convencional, uma visão mais pragmática da coisa, mais eficiente. Exato, porque tu estás aqui a levar para uma questão da qual eu sou muitas vezes confrontado. Aliás, nós conhecemos-nos há cerca de, diria, 3 anos atrás, quando eu fiz o primeiro workshop de introdução à agricultura biológica promovido. Eu acho que há mais. Há mais? Onde eu também tive o meu primeiro contacto pessoal com esta realidade da agricultura biológica. Onde é que eu quero chegar? E desde então, muitas vezes, quando eu ando um bocado tentando ser aquilo que eu hoje em dia espero estar a conseguir a ser, que é um embaixador deste movimento regenerativo e fazer com que realmente o público comece a ter um contacto mais, eu diria, pragmático, real, e até algo técnico desta realidade, confrontava muitas vezes com esta ideia utópica de mas isto, agricultura biológica, não se vai lá, porque somos muitos no mundo, isto e aquilo, isto não dá, porque precisamos de produzir, enfim, muita batata, muita pera, muita maçã, muita fruta, e realmente na altura, com pouca, digamos, formação na área e com pouca inspiração de pessoas como tu, que realmente me ajudaste a interiorizar uma ideia mais pragmática e fazível da coisa, em termos de escala, e há outras realidades com quem eu também estou a entrar em contacto, nomeadamente a herdade do Freixo do Meio. Eu diria talvez o produtor, se não mesmo o maior produtor de agricultura, produtos agrícolas biológicos em Portugal, que realmente tentam levar. E há uma grande resistência, eu já estive em workshops, em simpósios, e há uma grande resistência por parte dos agricultores, agora tentando ir aqui a um público mais técnico. O que é que se pode alertar aos agricultores de que realmente a chamada agricultura convencional, muito assente na utilização de químicos e dos agroquímicos, etc., que quebram completamente os ciclos do solo, o que é que se pode tentar transmitir a estas pessoas, que no fundo são os nossos responsáveis e muito a eles devemos, a comida que temos no prato, e o que é que tu poderias deixar, talvez como um alerta, ou talvez como um conselho inspirador de que é efetivamente possível? Eu acho que os agricultores portanto, é o mais fraco no meio disto tudo, não é? Os agricultores são executantes de uma tarefa que lhes dizem que é possível, e que todo um ecossistema que os rodeia os leva e os ensina a produzir de uma maneira. Portanto, os agricultores são os menos responsáveis no meio disto tudo. É óbvio que os bons agricultores e os agricultores mais conscientes, eles são os primeiros a perceberem-se destas questões que estamos aqui a falar. Portanto, da questão do solo, eles melhor do que ninguém percebem que têm que ter um solo fértil. Por adubo não resulta. Percebem que têm que adicionar aqui outras coisas. Um bom agricultor é o primeiro a adotar estas técnicas. O problema aqui, e quando eu digo técnicas da agricultura regenerativa, e portanto que não é obrigatoriamente as técnicas da agricultura regenerativa podem ser usadas numa agricultura convencional para reduzir os químicos utilizados, os adubos, etc. Portanto, as mesmas técnicas que nós usamos numa agricultura biológica e regenerativa, podemos usar numa agricultura convencional e regenerativa, e com isso também tem melhoras. Atenção. Pois, melhoras eu diria até, e quebra um bocado o ciclo de dependência que muitas vezes essas pessoas que têm um valor
inestimável, inigualável na nossa sociedade, são os responsáveis pela produção alimentar, no fundo, em termos práticos, não é? Eles é que estão ali na terra, eles é que acordam cedo, eles é que acordam antes do sol nascer e deitam-se, muitas às vezes, muito para lá. São apaixonados pelo que fazem. Exato. O problema aqui é que a imagem, portanto, nós temos que perceber que o agrobusiness é um negócio, é um dos maiores negócios do mundo, não é? Portanto, haverá a droga, as armas, o tráfico de seres humanos, e o agrobusiness há de andar logo a seguir por aí, não é? Isto não é bonito dizer, mas é verdade. Entre os maiores negócios, o agrobusiness é um dos maiores negócios do mundo. E, portanto, que inclui desde tratores, combustíveis fósseis, moléculas agroquímicas, todo o tipo de equipamentos de suporte, etc. Portanto, é um negócio enorme, para além da transação dos alimentos. E dos animais, e dos alimentos, etc. Pois, dos bens produzidos. Dos bens produzidos, exatamente. Portanto, todo este negócio que se baseou desde os anos 50, portanto, pós-Segunda Guerra Mundial e a Revolução Verde, se baseia muito em agroquímicos, adubos solúveis e tratores. Tudo isto passa uma imagem e é trabalhada uma imagem de dois polos opostos, que é ou dois pilares. Por um lado, se não fizermos isto, não conseguimos alimentar o mundo. Portanto, Tina, there is no alternative. Exato. Não é? Portanto, Eles bem, o público geral me dá muito, não é? Este é o caminho, esta é a solução. Mas isto não é por acaso. É isso que nós percebemos. E isto é um trabalho feito. Portanto, que passa por tu se entras numa empresa, numa cooperativa agrícola, e se fores ver os expositores dos agroquímicos, agora estão um bocadinho mais controlados porque a União Europeia é rigorosa nisso, mas agroquímicos adubos são peças de design com flores brilhantes, verdes e gotinhas, e tudo brilha, tudo é bonito. Portanto, o que é que tu passas naquilo? Estes produtos são bons. Estes produtos fazem bem, protegem as plantas, tornam possível a agricultura. Portanto, isto é o admirável mundo novo, não é? Portanto, por um lado, está-me a faltar aqui a palavra, mas não interessa, mas este embelezamento, esta maquiagem, portanto, perante produtos que, na verdade, são extremamente agressivos, okay? Para tudo, para o ecossistema. Autênticos venenos, certo? São venenos. Que talvez a maioria do público em geral não saiba, mas tu sabes melhor do que eu, há químicos que carecem de uma proteção imensa por parte de quem está a aplicar, não é? Eu só deixo uma imagem, eu acho que isso é totalmente... acho que consegue representar tudo. E até representa esta dualidade, que é o DDT, portanto é a molécula que estudos pós-Segunda Guerra Mundial que nos permite coisas brutais, como a erradicação da malária em algumas das partes do mundo, portanto teve um impacto enorme, para além dos efeitos na agricultura que teve, mas teve um impacto enorme nos níveis de desenvolvimento humano, sem dúvida, mas no entanto tem problemas gravíssimos. A primeira coisa que nós temos que saber é que o DDT é uma molécula derivada do gás para gasear as pessoas da Primeira Guerra Mundial. Okay. Portanto, o efeito neurodisruptor que tinha perante os insetos, eu tinha perante as pessoas, também o tem perante os insetos em níveis muito mais pequenos. Portanto, o que nós estivemos a fazer durante a utilização do DDT, durante até os anos 70, foi alimentarmos em muito pequenas quantidades de gás para gasear pessoas da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, eu acho que este cenário é suficiente para nos transmitir a força que isto tem. E as duas coisas, o positivo e o negativo, que é, por um lado, ajudou-nos a atingir níveis de desenvolvimento humanos inimagináveis, e, por outro lado, este cenário de mas esta molécula era a molécula das armas químicas. Portanto, é isto que continua a ser a grande guerra perante isto. E depois temos uma agricultura biológica que responde a este cenário com meus amigos, isso é tudo muito bonito, nós podemos alimentar, é verdade, etc, 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 mas isto tem consequências gravíssimas no ecossistema e na nossa saúde, e portanto é esta guerra. A verdade é que o que nós observamos hoje em dia, e passados pelo menos 20 anos do meu contacto com a agricultura biológica, mas que é uma batalha que vem, os precursores da agricultura biológica vêm
o Robert Steiner, não é? O Robert Steiner tem Rudolf, desculpa. Da biodinâmica. Dos 20, não é? Portanto, esse precursor da biodinâmica dos anos 20 e, portanto, 20, 30 por aí, logo desde o início existiram pessoas e alguns cientistas, não era o caso do Rudolf, ele não era cientista, mas existiram cientistas que disseram cuidado com o que nós estamos a fazer. Cuidado que isto não está bem. E, portanto, o que se observa, e agora para terminar, também, se não estamos a alongar muito, o que se observa é que a agricultura biológica acaba por estar, portanto, esta maneira de ver a agricultura mais próxima da agricultura biológica acaba por sair vencedora neste cenário, porque os próprios agricultores começam a ter consciência de tudo isto, as pessoas em si começam a ter consciência de tudo isto, e portanto este movimento da agricultura regenerativa que digamos assim, que está a aparecer tanto na agricultura convencional como na agricultura biológica, é prova disto, é prova de que o mercado quer coisas diferentes, é próprio que os agricultores percebem da insustentabilidade de uma agricultura convencional dos anos 90, percebem que é impossível. Ok, então, e concordas com, digamos, esta minha, enfim, premissa, em forma também de questão, ajuda ou contribui para o quebrar da dependência, porque pelo contacto que eu tenho, e mais uma vez aqui traz uma noção mais completa e bem formada que a minha, há uma grande dependência do atual agricultor, produtor alimentar, seja vegetal ou animal, esta dependência enorme destes grandes grupos. Estou aqui a pensar na Nestlé, na Monsanto, só para dar dois exemplos muito presentes e grandes, e há toda esta dependência muito encaixada nesta fábula, no nosso ver, se não falsa, uma meia verdade de que este é o caminho, vocês têm que usar isto, porque senão não se safam. E eu sei, por experiência no terreno contigo, desde nas vinhas a técnicas muito menos agressivas para o solo e para a saúde, tanto animal quanto vegetal, por consequência depois nas pessoas. Portanto, tu concordas que isto poderá ser uma saída, uma solução para quebrar este ciclo de dependência, muitas vezes alimentado pelas grandes indústrias, os grandes grupos, tentando aqui fechar esta nossa primeira questão? Eu acho que a pergunta tem que ser colocada ao contrário. Será possível continuarmos este sistema durante muito mais anos? Não, nós já sabemos que não. Portanto, uma coisa eu tenho a certeza, este sistema não é possível manter. Okay? Portanto, toda esta visão perante o sistema alimentar, não só a agricultura, todo o sistema alimentar, desde aquilo com que nos alimentamos, a forma como é produzida, a forma como nos chega às casas, a forma como é descartada, a forma como não reutilizamos os nutrientes presentes naquilo que descartamos, tudo isso tem que ser repensado, porque as alterações climáticas são um tempo a mais. São uma coisa que não deixa é impossível. Com o problema das alterações climáticas, é impossível nós continuarmos com este cenário de pauperação do solo, destruição da fertilidade, erosão, destruição do ciclo da água. É impossível. Claro, sim, até porque no fundo nós estamos não é, a anular a nossa própria capacidade de sobrevivência. Lá está, mascarada desta fábula de que está tudo bem, tudo é possível, porque realmente não é fácil uma pessoa hoje em dia, por mim falo, talvez eu e tu e alguns que têm esta formação, esta ligação ao mundo regenerativo, no nosso caso, no teu ainda mais especificamente, a um contacto mais técnico sobre esta questão que é a produção alimentar, não é fácil ao comum do cidadão que chega a uma grande superfície e se depara com uma diversidade brutal de tudo, não é? Isto já para não falar que quem quer e não se importa de pagar por, tem melões o ano todo, tem laranjas todo o ano, etc, etc. Portanto, esquecem-se que as coisas ou são feitas em estufas ou vêm muito longe, enfim, e há toda esta
esta máscara, este marketing, e realmente não é fácil. A pessoa chega lá, compra o que quer, quando quer, e não paga assim tanto, no sentido em que é viável, e realmente há que começar a transmitir qual é a real fatura, não é? Que tudo isto transmite. Antes então de passarmos à segunda questão, eu faço aqui agora uma chamada a ti, nosso ouvinte, se estás a gostar deste tipo de entrevistas e queres saber mais sobre estes assuntos e outros, bem como conheceres pessoas inspiradoras que, com o seu exemplo de vida e a sua dedicação a esta causa, o movimento regenerativo e a ecologia, partilha este vídeo, subscreve o nosso canal e certamente irás ser notificado para muitas mais entrevistas interessantes dessa nossa série Sonhadores Amantes da Natureza. E passo então aqui à nossa segunda questão, agora entrando num plano mais pessoal, que é: tu, André Miguel, pergunto, que valores e práticas orientam a tua vida diária e as tuas decisões? Isto no sentido de também ilustrar um bocadinho a outros o que é que as pessoas, em termos mais práticos, neste caso, tendo em conta o teu exemplo pessoal, podem tomar como decisões e atitudes na sua vida diária. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu tenho exatamente os mesmos problemas que tu tens e que todos temos. Eu também chego a casa às 8 da noite e também às vezes tenho que ir ao supermercado. Também passo exatamente pelas mesmas coisas, sofro exatamente dos mesmos problemas e acabo por comer do mesmo veneno, digamos assim. Portanto, é impossível nós, vivendo nesta sociedade, conseguirmos ter uma vida, ainda por cima em meios urbanos, com uma correria, com uma vida social, com uma vida familiar, com um trabalho exigente, etc. Portanto, é impossível nós conseguirmos nos aliar disto tudo e consumirmos só produtos biológicos regenerativos, sempre a cumprir tudo certo na batata. Portanto, a primeira coisa que eu quero desmontar é que, infelizmente, não é fácil nós conseguirmos fazer isto no ambiente que nos rodeia. E, portanto, eu passo exatamente pelo mesmo problema. A segunda coisa que eu quero dizer é: eu quando me apercebi, eu apercebo-me da falta de qualidade dos produtos que nos rodeiam, não só pela importância pela questão da agricultura biológica que me deparo, mas há um livro muito importante, eu há bocado não me lembrei dele, mas eu acho que esse sim é o verdadeiro momento de charneira, que está ligado depois à questão que eu apresentei, mas que é o momento em que eu li um livro devido a uma doença de um familiar meu, que chamava-se A Dieta Anticancro. E é um livro escrito por um neurocientista americano, um homem da ciência, e que o que ele fez foi dedicar-se a recolher todos os estudos científicos que ele conseguiu ter acesso sobre o cancro. E o que ele se apercebeu é que existe milhares e muita informação científica à volta deste assunto que está completamente dispersa, na ciência, e que não chega efetivamente a quem nos trata. Mas a título de exemplo, André, pode ser algo muito simples. Que tipo de atitudes, tendo em conta a tua consciência em termos ambientais, o que é que poderás propor às pessoas, em termos práticos? Como é que alguém pode contribuir para um mundo melhor? Deixa-me só terminar e depois já vou lá. Claro. Deixa-me só terminar aquilo, depois já vou lá. Pronto. E o que é que eu me apercebi? Apercebi-me que a nossa alimentação era a grande parte do problema. E o cenário que é deprimente. Eu, por exemplo, chegar a uma pastelaria que eu adorava ir e olhar à minha volta e perceber: eu não posso comer nada do que está aqui. Não posso. Não há nada do que esteja aqui que esteja efetivamente saudável. Desde o pão, aos doces, tudo aquilo, aos refrigerantes, Portanto, e este cenário é óbvio que deprime qualquer pessoa. Portanto, nessa visão de o que é que nós podemos fazer, a primeira coisa é termos consciência destas coisas. Todos nós passamos por isto. O cenário, efetivamente, às vezes é assustador porque pode-nos até ser indigesto, não é? Como é que eu vou resolver isto?
Eu acho que é um caminho dia a dia, é nós informarmos, é nós procurarmos esses outros mercados alternativos, essas outras alimentações, essas outras formas de produzir alimentos, porque não, ligar-nos a uma horta comunitária como são tão caras e que efetivamente elas, mais do que um sítio de produção de alimentos, são efetivamente um sítio de mudança de mentalidades, não é? E portanto, nós temos que nos aproximar deste cenário, aproximar disto, não há forma a dar, com coisas simples como isso, como procurar mercados biológicos, como procurar, porque não, desenvolver uma horta, procurar uma horta comunitária, portanto tem que ser por aqui. Ok. Então fica aqui a minha sugestão, que eu sei que te vais identificar muito, porque também parte do teu trabalho, ou pelo menos aqui as terras de Cascais estão envolvidas. Fica aqui então também uma chamada de atenção. Se ainda não, na vossa freguesia, no vosso município, não têm, façam, informem-se até que ponto já há disponibilidade de se fazer o quarto elemento de reciclagem, nomeadamente o lixo orgânico, aqui em Cascais, graças a pessoas como o André Miguel, já se pode fazer a separação do lixo orgânico para uma compostagem industrial. Fica então aqui esta chamada de atenção. Nós estamos mesmo a 3 minutos extravasámos para lá do tempo máximo e então gostava só que se pudesses aqui dar assim de um modo mesmo muito sucinto uma mensagem que gostarias de partilhar com aqueles que querem viver mais em harmonia na natureza, mas ainda não conseguem muito abraçar a mudança. Sendo que já está meio respondido, não é? Esta ligação às hortas locais, queres só deixar um pequeno complemento a esta... Sim, eu acho que essa questão das hortas comunitárias é um excelente caminho para nos aproximarmos disto, ou dizer, hortas comunitárias ou desenvolvemos a nossa pequena horta. Até porque nós temos que perceber que o sistema que nos alimentou até hoje, durante milénios, foi um sistema de produção local de alimentos, não é? As pessoas eram praticamente autossuficientes, claro que existiam trocas de outros bens, mas o abandono totalmente da nossa autossuficiência, não é? da pequena horta e da pequena criação, que nos ajudava na reciclagem dos nutrientes. Aliás, eu acho que a compostagem não é não é a solução para a reciclagem dos nutrientes dos restos de frutas e vegetais. Eu acho que são os animais e, portanto, gostava de deixar esta ideia, que no futuro nós temos que será através dos animais que vamos reciclar os restos orgânicos de casa. Como sempre fizemos, Branco. Como sempre fizemos, exatamente. E fica também aqui uma ideia minha pessoal, e quem acompanhar aqui no meu canal de YouTube já tem alguns reels, pelo menos há um que eu faço introdução à minha pequena horta em vasos, aqui no meu terraça, que eu chamo-lhe o meu laboratório verde, que é uma excelente maneira até de nos mantermos um bocado ligados aos ciclos da natureza e às vezes ter um pequeno pé de cebolinho, só presenciar o ciclo da vida. E eu aqui deixo mesmo grelar, aliás tenho o prazer de ter que gerir queixas a título de brincadeira. Os meus vizinhos, como eu deixo as minhas alfaces grelarem, eu tenho meia aldeia da areia aqui em Cascais, tem pequenas alfaces roxas a crescer nos seus vasos. Muito bem, André, fica aqui realmente este teu testemunho extremamente valioso e inestimável, e pergunto, como tu sabes, esta série, nós fechamos sempre as nossas entrevistas com uma pergunta em aberto, em que eu convido o entrevistado a deixar uma frase, algo que convida ao sonho, que desperta a imaginação e a reflexão no nosso público de como poderemos contribuir para um mundo melhor. Tens ideia? Gostarias de deixar assim uma frase final a começar com "e se", esse convite? E se? Eu acho que é deixar esta imagem, e se a agricultura pudesse ser um instrumento de regeneração. Muito bem. Ok, André, foi
um prazer ter-te aqui no nosso canal, no Ecos Channel. Em breve iremos certamente estar juntos nas várias, e fica aqui o convite a quem nos está a ouvir, se forem moradores ou não, interessados aqui no Concelho de Cascais. Muita coisa acontece. Liguem-se à Terras de Cascais, subscrevam a sua newsletter, irão me encontrar também num dos vários fabulosos dias de voluntariado na Horta do Pisão, onde lá iremos também captar e depois iremos ilustrar esta entrevista com várias das imagens que vão aparecer aqui, são aí da Horta do Pisão. André, mais uma vez fica aqui o meu profundo agradecimento pelo teu tempo prestado e também por todo o teu contributo à comunidade, tanto local quanto global, em termos de inspiração e de soluções. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Guilherme. Graças por este tema. Imagina o que vem a seguir nos próximos episódios, nas nossas futuras entrevistas. Assim, gostaríamos muito que te inscrevesses no nosso canal, subscreve e ativa as alertas para ficares a par de tudo o que vai acontecendo aqui no Ecos Channel. Comenta aqui em baixo o que estás a achar deste tema, desta entrevista tão interessante que está a acontecer. Queremos muito saber a tua opinião. Conheces alguém com quem gostavas de partilhar esta mensagem? Se assim é, partilha este vídeo agora com essa pessoa, pois juntos vamos poder ajudar a regenerar mais e mais o mundo e mais uns aos outros.